Oi, eu sou a Saranina, você está no Saranina Arte e no Artografismos. Bom, gente, eu fiz um vídeo que saiu na terça-feira, que eu disse que ia testar um modelo novo, né, de grupo, de leitura, enfim, e ver, enfim, de uma maneira da gente estudar os galera entrando agora, fofos. Da gente estudar os livros, né? Que eu tô fazendo as resenhas lá todo mês, toda primeira terça-feira do mês, enfim. Tô fazendo as resenhas dos livros de arte e educação. E eu tinha falado que eu ia colocar nos stories partes dos livros e tal, só que eu não tô conseguindo pegar esse ritmo de stories. Então, o que eu decidi fazer com o meu sábado à noite, né? Ficar aqui ao vivo lendo livros de arte e educação, porque eu acho ser a melhor coisa do mundo também. Mas porque é, é o que a gente tem, né, na pandemia. Não, sem brincadeira mesmo, mas eu tinha planejado, assim, não planejei um horário específico, né, para essas lives acontecerem, mas é uma coisa que eu quero fazer. E é muito voltado para arte educadores, então se você não trabalha com isso, eu entendo, tá tudo bem, certo? Eu vou fazer por um compromisso pessoal, porque é uma coisa, como eu disse, que eu gosto bastante, né? Então eu quero reforçar essa formação em arte e educação, enfim. Hoje eu estive numa live no canal Resistentes para falar um pouquinho sobre arte e democracia, especificamente sobre o trabalho de aparecidos políticos. E me deu uma instigada, sabe? Assim, que eu gosto de estudar, né? Eu digo para as pessoas que eu tenho um hobby. Eu estudo por hobby. Eu estudo porque eu gosto. E aí, eu tô estudando um livro agora para fazer uma resenha pro canal, lá para Ortografismos. E eu tô fazendo a resenha desse livro, da abordagem triangular, da Ana May Barbosa. Abordagem triangular no ensino das artes e das culturas visuais. E aí eu decidi trazer um dos artigos para cá, para esse momento. E é isso. A Lívia tá dizendo que a gente está adorando a arte de educação na CRIA. Eu também estou adorando. A CRIA é muito fofo. Inclusive, se vocês não viram a página da CRIA, né, vocês podem ir lá no @CRIAAP, assessoria pedagógica, né, e já curtir, seguir, enfim, que a gente tem várias postagens sobre educação. Nas segundas-feiras a gente tem arte e educação por lá. Então esse vídeo vai ficar salvo no IGTV e no YouTube também, certo? Bom, vamos começar, né? Eu vou ler o texto 4 sobre mapas e bússolas, apontamentos a respeito da abordagem triangular. E é da Regina Estela Machado, certo? E eu achei. Por que eu escolhi esse texto para começar esse livro, né? Porque eu acho que esse é um texto que melhor sintetiza a ideia da Ana May sobre a abordagem triangular. Passando rapidamente sobre a abordagem triangular, certo? A abordagem triangular é uma abordagem muito utilizada na arte e educação e que ela foi criada pela Ana May Barbosa, que é um dos maiores nomes da arte e educação no mundo, e é uma mulher brasileira, canceriana, de Recife. Ela é carioca de nascimento, mas ela diz que as raízes estão em Recife, né? Ela morou muito tempo lá, foi aluna de Paulo Freire, e ela fez uma pesquisa, né, que culminou nessa abordagem, que é a abordagem triangular, que é a qual a gente vai estudar esse mês, né? Assim, eu vou estudar e eu estou convidando vocês a estudarem comigo. Eu acho uma abordagem importantíssima, inclusive uma das mais completas, assim, no ensino da arte. E eu gostaria de dividir isso. Eu uso a abordagem da Ana May quase, tipo, em todas as minhas aulas, né? E eu sempre digo para os meus alunos como você faz link, como é que você usa a abordagem triangular na escola, no museu, nos seus espaços de educação. E eu acredito que como uma abordagem de educação, né, ela é muito ampla, assim, dá para você usar em outros momentos educativos também. Dá para você usar em outras áreas da educação, tipo, para você usar na música, nas artes em geral, dá para você usar
nas línguas, enfim. Ela é baseada em 3 pilares, que é o fazer, o ler e o contextualizar. O fazer mesmo, de fazer artístico, de produção, a leitura, que é o momento de apreciação, de fruição, e a contextualização, que ela é super necessária, né? Você entender o contexto da obra, do artista, enfim. Então, eu vejo que a abordagem triangular ela é muito positiva para a educação em geral, certo? Esse texto da Regina, ele começa assim. É um texto que eu gosto muito, porque vejam o começo dela, né? Esse texto tem como objetivo apresentar uma determinada compreensão da abordagem triangular para o ensino e a arte e a aprendizagem da arte formulada por Ana May Barbosa. Então ela já começa dando o objetivo do texto. Dica para quem escreve texto acadêmico. Isso é muito bom, gente. É tipo, você lê a primeira frase e você já sabe, né, o que é. A Rebeca tá dizendo que eu posso fixar. Tá bom, vou fixar. Abordagem triangular. Certo. É muito bom você saber Será que consigo assim? Pronto. Eu sei lá como é que fixa isso. Enfim, fixar comentário. Pronto. Deu certo. A gente, enfim, você começa um texto sobre um texto acadêmico e tal, e você começa com o seu objetivo. Isso é muito bom. Você já sabe o que ele vai aprender. E é uma coisa que eu digo para as aulas também. Assim, se você é professor, você tem um objetivo para os seus alunos. Então, faça o favor de explicar para eles o que é que você quer que eles atinjam, né? Que aí fica mais fácil eles se interessarem, né? Minha intenção é dispor uma reflexão dedicada a artistas e educadores para que possam, quem sabe, desejar aproximar-se da abordagem triangular e descobrir nela um convite ao aprofundamento do seu conteúdo, do seu contato com a arte e com a educação. A abordagem triangular não é uma metodologia, como às vezes é chamada. Os 3 eixos de aprendizagem artística que compõem e delimitam claramente conjuntos possíveis de ações complementares e interconectadas. Ações que podem se manifestar concretamente em redes intermináveis de relações. É muito importante esse ponto que a Anna May, ela começa dizendo que a abordagem triangular, né, é uma metodologia. Ela começa chamando de metodologia, quando ela, lá nos anos 80, quando ela começou a planejar e a pesquisar isso, enfim. Mas agora, né, depois de um pouco tempo, enfim, ela tava... Nossa, que chique, Estados Unidos, peru. Gente, então, ela tava... depois ela chama a metodologia triangular de abordagem ou proposta triangular. Por quê? Na metodologia você tem um passo a passo a ser seguido, né? E na abordagem não, você tá mais livre para isso. Então, para você mover, você primeiro fazer, depois ler, depois contextualizar, ou primeiro contextualizar, depois fazer, depois ler, depois... Enfim, você mistura e você faz do jeito que você quiser, né? E aí, por isso que a Regina, ela diz, né? Isso não é uma metodologia, isso é uma abordagem. Então, você tá bem livre para você colocar na ordem que você quer. O eixo da produção envolve as ações de configuração. Toda vez que alguém produz uma forma, ou seja, isso é importante também. A Regina, ela divide em 3 eixos, né? Produção, contextualização e leitura. O eixo da produção é o do verbo fazer. Então, o eixo da produção envolve ações de configuração, toda vez que alguém produz uma forma, ou seja, refere-se à realização de uma obra de arte, de uma escultura, de uma dança, de uma música. Refere-se à produção de pensamentos sobre arte. Por exemplo, quando alguém escreve um texto dando formas às ideias. Refere-se a experiências de leitura, quando alguém, diante de uma obra de arte, configura para si mesmo um encontro e entende poeticamente. Quer dizer, realiza para si mesmo uma forma significativa de encontro com aquela obra. Uma coisa que eu acho muito incrível desse texto é como a Regina consegue colocar os 3 eixos da educação, da abordagem triangular, em todos eles, entende? Então ela fala que ao mesmo tempo que você faz, você está lendo e está contextualizando.
Ao mesmo tempo que você está lendo, você está fazendo e está contextualizando. Ao mesmo tempo que você está contextualizando, você está fazendo e você está lendo. Então, gente, isso fica muito complicado. Atenção, vai sair um vídeo terça-feira lá no Ortografismo explicando direitinho, passo a passo, como você usa abordagem triangular na sua sala de aula, independente da sua matéria, ok? Mas assim, claro, muito voltado para a arte da educação? Mas vamos lá. Enfim, ela fala que esse eixo de produção, né, onde seria o principal verbo seria fazer, esse eixo de produção também envolve uma leitura, porque essa leitura é a produção de pensamento, e também envolve as experiências de leitura, que são a contextualização, envolve tudo isso, né? Entendendo assim, o eixo de produção nomeia não apenas as ações que caracterizam a aprendizagem do fazer artístico em contato com materiais e com princípios de formatividade das diferentes linguagens artísticas. Ou seja, essas ações se referem à capacidade de produzir obras artísticas, mas também à capacidade de produzir leituras e relações conceituais, tão importantes para a experiência da arte, que também integram a concretização de formas artísticas. O eixo da leitura vai ser o segundo eixo que a Regina vai colocar, né? O eixo da leitura refere-se aos encontros, que costumo chamar de conversas. Esse nome que ela dá é muito poético, é lindo, né? Porque quando a gente fala muito, assim, eu falo de leitura visual, tem um vídeo lá no Ortografismo sobre leitura visual. Quando eu falo sobre leitura visual, às vezes parece uma coisa muito distante, né? Às vezes fala sobre arte no museu, enfim, parece uma coisa distante da sua realidade. Mas você está constantemente lendo imagens, né? Isso daqui que eu faço é montado, certo? É para ajudar vocês a lerem a minha imagem, a entender que eu gosto de ler, a entender que eu gosto dessas plantinhas também, né? A me verem melhor, enfim, me conhecerem melhor e criar um vínculo comigo. Então, a leitura visual você faz o tempo inteiro com qualquer imagem, certo? Então, ela fala assim, tipo, é como uma conversa, é como um encontro, né? Onde você se encontra com a imagem e contextualiza, enfim, você vai saber mais sobre ela. O eixo da leitura refere-se aos encontros, costumam chamar de conversas com obras de arte, outras tantas construções simbólicas das culturas, envolvendo, por exemplo, desde espaços urbanos, meios de comunicação e até objetos utilitários. Esse eixo nomeia, então, a aprendizagem da experiência estética, que envolve também nosso contato com formas da natureza. Isso é legal também. A leitura de imagens que elas podem se dar na publicidade, elas podem se dar numa roupa que você veste, numa pessoa que você vê na rua, enfim. E na própria rua, né? Às vezes a gente fala de arte urbana, esse também é um espaço de arte, né? A rua também é um espaço de ler arte, de ler imagens. Ler tem o sentido de reconhecer e compreender poeticamente códigos e principalmente o sentido de dar combustível ao universo de imagens internas significativas responsáveis pelo vigor conceptivo do ser humano. Esse eixo trata das ações que envolvem o exercício da percepção. O exercício da percepção, atenção aqui, o exercício da percepção está presente também no processo de produção de formas artísticas. Aí ela vai falar de novo, né? Tudo vai se comunicar. A minha mãe fofa, a Vera, tá falando aqui, né, nos comentários. Tudo se comunica, assim, tudo se comunica. Então ela vai colocar que tanto você, como você lê na leitura, no processo de leitura, como você lê enquanto está fazendo, contextualizando, né? Por isso que é uma abordagem, né? Não é um passo a passo, não é uma metodologia. O exercício da percepção está presente também no processo de produção de formas artísticas, assim como na reflexão sobre a arte, visto que sua característica fundamental tem a vivacidade do instante, da observação de qualidades, da curiosidade, do momento, que são diversos aspectos daquilo que John Dewey denomina de qualidade estética da experiência verdadeiramente humana. Gente, essa parte é linda, né? John Dewey, amor. John Dewey, tem um vídeo sobre ele no canal também, né, lá no Ortografismos. Quando eu passar pro YouTube, eu vou deixar tudo nos cards. Mas, enfim, o John Dewey, ele defende muito a experiência como
é uma maneira de aprender, né? E aí a experiência de vida mesmo, de você se encontrar na natureza, de você tocar nas coisas, de você cheirar, de você sentir as coisas e aprender com esses sentidos, né? Então, ele fala que uma experiência estética é uma experiência que se dá a partir de uma quebra, né? Então, você tá andando na rua e aí você viu um grafite, pá, quebrou a sua caminhada, é uma coisa inesperada, acontece ali, e você tem uma experiência estética, né? Então, esse exercício da percepção que a Regina fala seria uma experiência dessas, né? Uma quebra do seu cotidiano. O eixo da contextualização, pode ser o eixo que ela fala, que eu chamo de contextualizações, ou seja, de várias contextualizações, né? Abarca as ações que focalizam, por meio da reflexão, os diferentes contextos da arte. A história, a cultura, as circunstâncias, as histórias de vida, os estilos e os movimentos artísticos. Trata-se da aprendizagem de formulações sobre o fenômeno artístico em diferentes planos de realidade e de acordo com diferentes níveis de compreensão. Esse eixo contém uma ampla gama de discursos fruto da pesquisa teórica, da leitura de formas e da pesquisa durante o processo do fazer artístico. Então, aqui é interessante que quando a gente fala sobre contextualização, né, aí fala assim, tem a parte da leitura e do fazer, elas parecem muito fáceis, né, assim. Mas a da contextualização, ela envolve diversos contextos, né, a Regina até chama de contextualizações, né. Ou seja, quando você vê uma obra de arte, tem o seu contexto de vida, quando você vê, tem um contexto em que a obra foi produzida e tem um contexto do artista, o contexto do país, o contexto da cultura em que ele está inserido, o contexto em que a obra foi apresentada para você. Então, é uma série de contextualizações que devem ser levadas em consideração quando você lê uma obra, né? Então, por exemplo, quando você lê um quadrinho conhecido, quando você vai ler a Mona Lisa, certo? Mais conhecido que esse, né? Então, quando você vai ler a Mona Lisa, você sabe, para que você tenha acesso a essa leitura melhor, você vai ser contextualizado de que é um quadro símbolo do Renascimento, que o Renascimento tinha esse nome pelo renascer da cultura, né? Pelo uma busca de estudos, enfim, de entender a Idade Média, que era a Idade anterior, como a Idade das Trevas, enfim, uma série de contextos. E vai entender que o Leonardo da Vinci era um pintor muito famoso na época, que era a primeira vez que se nomeava pintores, artistas, que antes os artistas não tinham nomes, né? Eles faziam por amor a Deus, enfim, a gente tá falando da arte europeia, tá? E aí, por que... Olha, mais uma contextualização. Estou falando da arte europeia. Não estou falando, por exemplo, da produção de povos originários do Brasil, onde a gente produzia pintura corporal para uma festividade. Entende? Então, cada produção tem um contexto diferente. Então, aqui. Assim, pode-se aprender em contato com a arte, exercitando ações complementares que se conectam de diversos modos, como peças de um calendoscópio em constante mutação. No trabalho dos artistas, essas relações ocorrem naturalmente e de diversos modos dentro do fluxo de seus processos. Naturalmente aqui está entre aspas, certo? Não é tão naturalmente assim. Às vezes a gente fala assim, acontece naturalmente, mas na verdade é que quando eu falo naturalmente, as pessoas pensam que eu não tenho referência nenhuma, e é mentira, né? Na verdade, a gente tem referências o tempo inteiro. Então, vamos lá. No processo de ensino e aprendizagem, digamos, numa escola de ensino fundamental, um desenho feito por uma criança pode ser fruto de uma pesquisa de materiais, de uma leitura de formas e linhas no espaço, da obra de um artista e de uma formulação pessoal, como, por exemplo, posso criar um espaço com linhas. A questão é sempre a mesma, não importa qual a motivação dele, né? A questão é sempre a mesma. O que o artista educador precisa aprender para propiciar aos seus alunos bens que considerem sua faixa etária, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento artístico, etc. Porque não se trata de aplicar os 3 eixos nos alunos como tanta gente entende que deve fazer.
E isso é uma grande questão da abordagem triangular, né? Quando eu vou fazer formação de professores também, a gente sempre fala assim, então primeiro lê, primeiro faz, as pessoas tentam colocar numa caixinha como uma metodologia. Por que isso acontece? Certo? Porque o nosso cérebro é preparado para ser preguiçoso, para dar um passo a passo. Então, ele quer um passo a passo das coisas. Primeiro eu faço isso, depois aquilo. Só que a abordagem triangular, ela consegue ser muito ampla. Então, não tem assim uma coisa, tipo, primeiro você vai fazer tal coisa, depois vai ser tal passo. Então, o que a gente fala é que não é como aplicar essas coisas na sala de aula necessariamente, mas é que você tem que estar atento de como você produz. O Rafik Art está perguntando, Ana May? Sim, é Ana May que eu tô lendo junto com vocês, esse livro aqui, Abordagem Triangular, certo? E eu tô falando do texto só para retomar, do texto da Regina Machado. Então, não se trata de você aplicar, né? Mas de você entender e propiciar aos seus alunos essas experiências. A Ana May é muito influenciada pelo John Dewey e pelo Paulo Freire. Então, assim, ela fala bastante de experiência, bastante de momentos, bastante dessas experiências estéticas, desse sentido, enfim. Há muitos anos atrás, eu escrevi, Regina Estela Machado, tá? Não fui eu, Sara Nina. Focalizando questões relativas à educação estética, podemos dizer que, genericamente, antes de mais nada, o professor enfrenta duas classes de perguntas. A primeira classe envolve as questões que dizem respeito ao conceito da experiência estética, a experiência estética segundo John Dewey, tá? E a segunda, as questões relacionadas com o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Em síntese, o que quer dizer para uma criança na faixa etária X conhecer a arte através da apreciação da obra artística, ou da leitura de imagem, ou da apreciação de formas da natureza, ou de objetos variados produzidos pela cultura. Tem umas coisas que as pessoas sempre me perguntam assim, você pode falar de arte com a sua filha de 2 anos? Sim, eu falo de arte com a minha filha de 2 anos, porque eu acho que não tem um assunto que eu não possa falar com ela. Tem maneiras que eu posso abordar com ela determinados assuntos, né? E aí, isso eu coloco para todos os meus alunos. Então, assim, tem a questão de como é que eu vou propiciar essa experiência e tem a questão de como é que eu vou propiciar essa experiência para a cidade X. A maneira como eu tô falando com vocês, entendendo que o meu público é adulto, que a sua grande maioria pessoas em 25, 35 anos, eu falo com vocês como adultos, né? Mas quando eu vou falar com minha filha, eu não falo assim, né? Quando eu vou falar na educação infantil, eu não falo assim. Então você tem que ter consciência do público que tá lhe ouvindo também, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer com que ele conheça a arte nessa faixa etária? Observando algumas ações práticas desenvolvidas no sentido de responder às questões, podemos dizer que muitos professores dispostos a trabalhar com abordagem triangular têm oscilado entre um extremo, que chamaríamos de reducionismo narrativo, ou seja, apenas falam, narram o que tem na obra, e outro, o do reducionismo formalista. Oi, fulano, você vê linhas e formas e quais as cores? E aí você não faz uma leitura que preste, né? Bom, no primeiro caso, o fato visual é reduzido à descrição de figuras e as crianças são narradas a narrar o que vem. É engraçado que eu vi uma aula um dia desse que o cara perguntou assim, o que vocês entendem por essa imagem? E a pessoa foi lá e descreveu a imagem. É como se vocês, tipo, o que vocês entendem por essa imagem aqui? Pausa. Você tá vendo uma mulher branca com cabelos castanhos compridos, uma blusa preta estampada, atrás alguns livros. Isso não é, na verdade, você não tá lendo essa imagem, você tá descrevendo ela, né? E aí, as crianças, quando perguntadas assim, elas apenas descrevem, elas não estão lendo, na real. Então, o que se perde são as qualidades visuais específicas da obra de arte. Narrando o que vê, a criança pode aprender muitas coisas, mas não necessariamente estará tendo a possibilidade de estabelecer um contato com a natureza do objeto artístico. Deste ponto de vista, tanto faz narrar uma foto jornalística, figuras de um calendário qualquer ou uma obra de Portinari. No segundo caso, que é o caso das formas,
Na tentativa de ensinar os elementos da forma visual, linha, ponto, formas geométricas, enfim, os professores levam as crianças a observar formas, linhas, cores, texturas que compõem a obra. Então, a obra se fragmenta nos seus elementos compositivos e se perde em geral. É a experiência significativa do todo. Como escapar dessas duas tendências reducionistas? Certo? Como a leitura de formas. Nós vemos aqui, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, uma linha que cai para cá, pro lado direito, né? Ou uma linha vertical, uma linha não sei o que, parede branca, coisa marrom aqui. E você não faz, de novo, você não faz uma leitura da imagem. Você está apenas descrevendo ela formalmente. Né? Outra pergunta. Como escapar da tendência vestir a camisa? Explicando melhor. Antes eu vestia a camisa da livre expressão. E agora tenho que vestir a camisa da abordagem triangular. Esse seria o subtexto que eu estaria tirando o sono de muitos professores hoje em dia. Na experiência dos alunos, isso corresponderia, grosso modo, à seguinte situação. Bom, antes fazer era juntar copinhos de iogurte e caixas de ovos fazendo uma criatividade. Agora, fazer é olhar bem para uma obra da Tarsila do Amaral e depois fazer alguma coisa inspirada nessa obra. Neste caso, os copinhos de iogurte ou a releitura se substituem igualmente na aplicação mecânica de uma suposta tendência em voga. Isso é uma das críticas mais legais que eu já vi, assim, porque a gente tá falando sobre o Rodrigo dizendo oi, oi. A gente tá falando sobre como é que se tem essa visão reducionista, né? Então, tipo, antes os professores tinham uma coisa da livre expressão. Então, assim, tipo, a criança tá livre, ela pode fazer o que ela quiser, juntar os copinhos de iogurte aqui um em cima do outro e sair uma obra de arte. E a criança não entende o que tá fazendo, a criança adolescente, enfim, não entende o que tá fazendo, ela tá fazendo por fazer. E a segunda tendência é, tipo, bom, então agora a gente não faz, mas deixa de lado os copinhos e vamos olhar uma Tarsila e fazer a nossa própria Tarsila. E aí, o professor não entendeu por que ele está fazendo a abordagem triangular. Ele não entendeu por que ele está fazendo isso com os seus alunos. E os alunos não estão entendendo o que estão fazendo. Então, isso é um erro, assim, é tipo, você só substituiu uma moda por outra. Você não colocou aquilo como uma abordagem real, educativa, né? Então, como você vai fazer para escapar dessa aplicação mecânica da abordagem triangular? Como propiciar a uma criança uma experiência de encontro significativo com o universo da arte e não apenas um encadeamento de dados informativos sobre um artista, uma época ou elementos formais? Em que idade é possível dizer que uma criança aprecia a arte? O que quer dizer apreciar arte em cada faixa etária? Que relação isso tem com o conceito de apreciar para o adulto? Certo, então vamos lá, de novo, para a questão da faixa etária. Gente, eu não sei se eu terminei esse teste no tempo da live, mas eu tô gostando dela. Então, o que significa apreciar, né, para cada faixa etária? Para vocês, estou falando para adultos, a gente vai olhar as formas, a gente vai olhar os contextos, a gente vai discutir, vai debater ideias, enfim. Como eu faço a minha filha de 2 anos e meio apreciar a arte? Eu dou as tintas e eu digo para ela, olha, hoje a gente vai jogar no chão. Ou então, hoje a gente vai cortar tudo e colar, sabe? Então, tipo, eu propicio experiências sensoriais para ela. E é diferente, né? Então, tem coisas que eu posso falar. O pessoal diz assim, tem certas coisas que você não pode falar com criança. Não, tem maneiras de falar certas coisas com crianças, né? Então, como é que você vai descobrir com cada idade, né? Essa é a grande questão que a Regina coloca. Como é que você vai descobrir, como é que você vai falar com isso sobre esses assuntos em cada idade, né? Essas perguntas ainda permanecem até hoje em muitos lugares. Acredito que é importante perceber, em primeiro lugar, a contribuição histórica da abordagem triangular como um grande mapa delimitador de possibilidades para o ensino e aprendizagem da arte, que delineia campos e focos de ação distintos, enquanto intenção e direção, que se complementam e se contribuem conjuntamente durante cada percurso e experiência da arte. A intenção e orientação de produzir concretamente um trabalho artístico não se confunde enquanto propósito e ação
com a intenção e orientação de, por exemplo, ir a um museu para ler obras de arte, do mesmo modo que não se confunde a intenção e orientação de pesquisar, digamos, um determinado momento histórico da arte no Ocidente ou a vida de um artista. Então, assim, em momentos em que você vai ler a obra no espaço de exposição e tem os momentos em que você produz, né? As duas coisas estão bem evidentes de maneiras diferentes, né? Mas, enfim, aí como é que a abordagem triangular vai colocar isso? Né? O mapa é um guia que orienta recursos, percursos e estruturas à compreensão da multiplicidade de possibilidades de ensinar e aprender em contato com a arte. Assim, a abordagem triangular não estabelece o que fazer, nem aponta como fazer. Isso é um ponto muito importante, porque não é uma metodologia, ela não vai te dizer como fazer isso. Desenha um cenário, a abordagem triangular, na verdade, ela desenha um cenário de campos de conhecimento interrelacionados, um terreno no qual o ensino e a aprendizagem podem ocorrer. Ou seja, ela meio que vai preparar o terreno, né? Ela vai te dar os insumos, que, tipo, você vai ler, você vai fazer e você vai contextualizar. Em que ordem, como, qual vai ser a atividade, quais vão ser os materiais, como vai ser feita a leitura, como vai ser conduzida a contextualização. Tudo isso vai caber ao professor ou professora que domina o assunto para fazer isso. Enfim, né? Ela vai te dar o campo, né? Os insumos, como eu falei. Enquanto estrutura de possibilidades, caracteriza o fenômeno da arte, enquanto um objeto de conhecimento na sua especificidade, distinguindo-o de outros objetos de conhecimento. Imagino que desde o início da humanidade, mesmo exercendo as mais diferentes funções dentro do conjunto de ações simbólicas de cada cultura humana, o fenômeno que hoje chamamos de arte sempre foi aprendido, ensinado e transmitido por meio da produção de formas, da leitura, observação, contemplação dessas formas e do pensamento que as contextualiza em diversos planos, relacionando-as entre si. Tudo isso amarrado em cada caso por um propósito simbólico-cultural que dá sentido às ações concretas manifestas nas obras, nos textos críticos orais ou escritos, nos registros de reflexão estética orais ou escritos. Vamos lá! Então, respira, né, Saranina? É uma coisa que eu costumo dizer. Todos os momentos da humanidade, assim, desde que nós somos humanos, nós produzimos arte. Né? Em todos os momentos históricos, em todos os povos, em todas as culturas, existe produção de arte. Então eu vou entender isso como uma necessidade humana. Eu tô partindo do nada, do zero? Não tô dizendo isso do zero, né? Eu tô falando pra você que a gente já pintou parede, pintou caverna, que a gente já fez músicas e danças para os nossos deuses, que a gente já fez esculturas que formatos dos nossos deuses e seres ancestrais, que a gente já fez enfeites e pinturas corporais, que a gente já fez arte de várias maneiras, né? De várias maneiras. Então, o que a Ana May, a Regina tá colocando aqui no texto, né? Sobre a Ana May, é que em todas, se a produção ela esteve presente em todas as culturas, em todos os tempos, então ao mesmo tempo que você produz, você também lê. E ao mesmo tempo que você produz e lê, você também contextualiza, porque você produz de acordo com o contexto ou lê de acordo com o seu contexto, né? Então, assim, é uma abordagem triangular, para mim ela é muito fantástica, porque ela pode ser usada em muitos contextos, né? Em muitos momentos diferentes. Então, isso é muito fantástico, né? De você não ter uma ordem específica e, ao mesmo tempo, você entender que isso você não está fazendo nada de outro mundo. Você, enquanto ser humano, sempre leu imagem, enquanto ser humano, você sempre produziu imagem. E eu tô falando de imagem, mas assim, se eu fosse falar de música, a mesma coisa, você sempre produziu música, você sempre produziu dança, né? Enfim, então você sempre produziu arte, você sempre teve essa leitura, sempre teve a contextualização. Contexto, enfim, é uma coisa que você sempre teve, né? Porque tudo no mundo envolve contexto. Bom, então, esse mapa é também a formulação da natureza do objeto de estudo desse campo de conhecimento, presente na complementaridade de campos distintos de atuação. Visto desse modo, esse mapa orienta muito mais a busca da significação de ensinar e aprender arte para que cada educador artista possa formular suas próprias perguntas, que por sua vez poderá traduzir em conteúdos e procedimentos.
esse mapa que ela está chamando é a abordagem triangular, né? Por ser muito solto, é um pouco complexo, né? Por quê? Como é que eu posso dizer isso? A gente tem um cérebro que ele é programado para ser preguiçoso, senão ele vai gastar muita energia. Então, programado para ser preguiçoso, eu prefiro metodologias e passo a passo. Eu, Saranina, eu, ser humano, né? Prefiro metodologias e passo a passo do que uma coisa muito aberta. O que acontece com as coisas muito abertas? Eu preciso interpretar. Então, o que acontece muito com a abordagem triangular? Erros de interpretação. Tentativas de se encaixar ela num processo metodológico, né? E, na real, ela é uma coisa que te convida a pensar a sua sala de aula, as suas ações enquanto artista educador, enquanto educador em geral, né? Conto a seguir algumas pistas que me foram sendo sugeridas durante as inúmeras conversas que tive e continuo tendo com o ensino e aprendizagem da arte. A abordagem triangular me convidou a pensar que o planejamento de um curso, enquanto concepção, pode ser fruto das relações entre exercícios de aprender fazendo, lendo, contextualizando arte. Que habilidades estão envolvidas nos exercícios dessas ações? Então, a partir de agora, a autora vai falar dessas habilidades, né, que a gente tem com a abordagem triangular. Como uma criança que desmonta um intrincado quebra-cabeças, fui experimentando possibilidades até chegar a um ponto de partida que me pareceu fecundo. Rascunhei 3 verbos correspondentes a 3 tipos de habilidades humanas que são exercidas no contato com o universo da arte. Os 3 verbos que ela fala são conceber, perceber e o terceiro, a princípio, denominei configurar. Mais tarde, vendo que não era o que eu queria designar, configurar foi substituído por concretizar. Os 3 verbos, então, são conceber, perceber e concretizar. Isso a Regina está falando sobre as habilidades na questão da abordagem triangular, né? Não sobre a abordagem triangular em si. Por que fui atrás desses verbos? Porque eu queria aprofundar meu entendimento nos 3 eixos, espremendo-os como laranjas, de modo a encontrar o suco, as ações que conduzem o processo de aprendizagem relacionadas aos recursos que uma criança ou um adulto precisa acessar, exercitar e descobrir no contato com a arte. Pensei que a produção de uma forma artística requer o exercício complementar da habilidade de imaginar e perceber. Sim, requer, né? Sempre que você faz uma obra, você está imaginando e percebendo. Sem a capacidade de conceber, sonhar, desenhar imaginariamente como criar uma forma. Ao mesmo tempo, sem o exercício da percepção, que imagens significativas alguém poderia evocar e inventar? A percepção crítica de distinguir qualidades, compreendendo tanto realidades e formas do mundo, quanto formas interiores. O que eu sei e que eu não sei, a curiosidade e os estados de humor, o saber parar ou prosseguir, perguntar ou arriscar. É o substrato da capacidade de imaginar. Ambas são responsáveis por uma experiência de vida verdadeiramente pessoal. Para quem chegou agora, eu estou lendo o livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes Visuais, Culturas Visuais. Tô testando essa forma de ler com vocês. Estou achando positiva, né? Eu estudando junto, então o texto que eu estou lendo é o Sobre Mapas e Bússolas, apontamentos a respeito da abordagem triangular da Regina Estela Machado. Vamos então estabelecer um campo. Foi isso? Foi. Vamos então estabelecer um campo de sentido para cada um dos 3 verbos. Os 3 verbos que ela diz que são essenciais para a abordagem triangular desenvolver as habilidades, né? A habilidade de conceber se dá no plano imaginativo e manifesta como desenhos mentais, sonhos, hipóteses, perguntando o que pode vir a ser, dirigindo-se ao que ainda não existe, mas pode existir, seja ideia ou realização concreta. Então, você concebe quando você tem um plano, quando você tem uma hipótese, você se dirige a uma coisa que ainda não é, mas pode vir a ser. A habilidade de perceber refere-se à observação de formas e acontecimentos da cultura e da natureza. Ou seja, eu percebo o que já tem, né? Observar é estabelecer relações críticas, formais ou afetivas entre qualidades que se apresentam fora e dentro do sujeito que observa. Bom, a habilidade de concretizar refere-se à materialização dos desenhos.
Ou seja, primeiro você concebe, né? Que você imagina, sonha, cria hipóteses. No caso das habilidades, não tô falando de uma ordem geral, mas assim, ela tá falando que você desenvolve essas 3 habilidades, que seria de conceber, ou seja, imaginar, criar hipóteses, enfim. Perceber, que é tipo entrar em contato com o que existe. E concretizar, que é a materialização dos desenhos imaginários e perceptivos. A concretização de uma obra de arte, por exemplo, dá-se de uma forma que é fruto de escolhas ao longo de um processo de conceber e observar. Ó, a minha mãe tá até fazendo resumo, olha que estudiosa. Então, se me acompanham nesse percurso... Opa! Se me acompanham nesse percurso, remexendo nessas ideias, vocês poderão ver junto comigo que os 3 verbos começam a dançar movimentos um tanto vertiginosos. É como se nos dissessem, você quer mesmo saber? Veja só o que nós podemos contar. Espero que continuem me seguindo. Esses campos de sentidos dos 3 verbos são distintos em contações. Se olharmos mais de perto, nos revelam que são responsáveis conjuntamente como fatores estruturantes pelas ações que compõem o fazer artístico, a percepção estética e a reflexão sobre os diversos contextos em que a arte se inscreve. E assim nos contam que conceber, perceber e concretizar são exercitados continuamente de modo complementar nos 3 conjuntos de ações denominados pela abordagem triangular de produção, leitura e contextualização. Né? Então, a gente tá com o tempo acabando e eu vou ter que encerrar essa live, né? Mas eu vou continuar aqui, falta, tipo, metade do texto e eu vou ler o restante na próxima vez que eu entrar agora ao vivo. Obrigada pela presença de vocês. Um instantinho.